Pense ah, numa máquina complexa, sabe? Cheia de peças, circuitos. A gente quer ter certeza que ela faz o trabalho direitinho, né? Com certeza. Apertar o botão certo tem que dar o resultado esperado. E com software, olha, é bem parecido. Exato. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nesse mundo dos testes funcionais. Vamos usar um material sobre qualidade e teste de software, uns slides da PUC-Rio e também o que a Wikipedia diz sobre isso. Isso aí. A nossa missão aqui é destilar o essencial, entender como a gente verifica se o software entrega o que promete, sabe? Mas olhando só por fora, o resultado final, sem precisar abrir e ver o código. É isso. Ok, vamos lá então? Vamos sim. A ideia é focar bem na lógica desses testes, porque eles são, assim, tão necessários, né? E quais são as abordagens principais que esses materiais mostram para a gente ter essa garantia de comportamento? Ótimo! Então, começando pelo básico mesmo. O que é esse tal de teste funcional? Os materiais falam que é um teste de caixa preta. O que isso quer dizer na prática? A caixa preta significa que a gente avalia o software olhando só para as especificações dele, ou seja, o que ele deveria fazer segundo o que foi definido. Hum, A gente não analisa o código por dentro, a estrutura interna. Basicamente, fornecemos entradas e conferimos se as saídas batem com o esperado lá nos requisitos. entendi. É tipo usar um controle remoto. Eu aperto o volume mais e espero o som aumentar. Não preciso saber qual chip fez aquilo lá dentro. Eu testo a função, o resultado. Perfeito, essa é a analogia. O foco é achar qualquer diferença entre o que o software faz de verdade e o que ele deveria fazer. Certo. E isso inclui desde as funções principais estarem corretas até, sei lá, como ele reage se alguém colocar uma informação errada, um erro de uso. É o que ele faz e não o como ele faz por dentro. Entendido. Faz todo sentido para checar se o que foi pedido está sendo entregue. Mas aí me vem uma dúvida bem prática. A quantidade de dados, de combinações que um software pode receber, nossa, é gigantesca, né? Sim, Por que a gente simplesmente não testa tudo? Os materiais chamam isso de domínio de entrada, certo? Todo esse universo de possibilidades. isso, domínio de entrada. Teoricamente, o ideal seria testar cada valorzinho possível desse universo. Seria o teste exaustivo. Exaustivo. Parece cansativo só de ouvir. E para a maioria dos softwares, esse domínio é, assim, imenso. Às vezes infinito mesmo. Tentar testar tudo, o custo e o tempo seriam absurdos. Simplesmente não dá para fazer no mundo real. É inviável. Tá, então se testar tudo é impossível, como é que a gente garante a qualidade? A gente tem que ser mais esperto que o problema, imagino. Exato. É aí que entram as técnicas de teste funcional. São estratégias, sabe? Para a gente conseguir selecionar um pedaço desse domínio imenso, um subconjunto que seja representativo. Representativo. A meta é escolher uns casos de teste que tenham uma probabilidade alta de achar falhas, mesmo sem testar todas as combinações. É quase um gerenciamento de risco, né? Calculado. Faz sentido. E quais seriam as técnicas principais que os materiais destacam para fazer essa seleção inteligente? Olha, duas aparecem bastante. O particionamento em classes de equivalência e a análise do valor limite. Ok. No particionamento, a ideia é dividir o domínio de entrada em grupos, em classes. A gente parte do princípio que o software vai tratar todas as entradas de uma mesma classe de um jeito parecido. Uhum. Por exemplo, se um campo aceita idades de 18 a 65 anos, a gente teria, tipo, uma classe válida, os números entre 18 e 65, e classes inválidas, menor que 18, maior que 65. Entendi. Aí, em vez de testar todos os números, a gente testa um valor representativo de cada classe dessas. Um dentro da faixa válida, um abaixo, um acima. Ah, legal. É uma forma de agrupar os comportamentos e diminuir muito o número de testes. Boa. E a outra técnica, a análise do valor limite, o que ela faz? Ela vem para complementar essa primeira. A experiência e os dados que a gente tem de desenvolvimento mostram que muitos erros acontecem justamente nas fronteiras, nos limites dessas classes. Nas bordas. Exato.
Aqueles erros de um a mais, um a menos, sabe? Condições que mudam bem ali no limite. Ah, total. Faz muito sentido. É bem na virada da condição que a lógica pode dar uma tropeçada. Tipo, no exemplo da idade, testar exatamente 18, exatamente 65, mas também 17,66. Precisamente isso. A gente foca nos valores que estão no limite, 18,65, e nos valores que estão imediatamente do lado, 17,66. Essas duas técnicas juntas, particionamento e valor limite, ajudam a gente a mirar o esforço de teste onde os erros costumam aparecer mais. Otimiza bastante o processo. Então, parece que essas técnicas são um tipo de atalho inteligente, né? Baseado em onde os problemas costumam morar. É uma forma bem eficiente de pensar assim. E olha, é importante lembrar que teste funcional não é uma coisa que acontece só uma vez num projeto. Ah, não. Não, ele pode e deve ser aplicado em vários momentos, em vários níveis. No teste de unidade, lá no código pequeno, no teste de integração, quando junta as partes, no teste de sistema, olhando o todo, e ele sempre traz a visão do usuário, do negócio, porque ele parte dos requisitos externos, daquilo que foi pedido. E os slides da PUC-Rio que a gente viu, eles trazem uma nuance interessante também. Diferenciam o teste funcional do teste de aceitação, Sim. que pode incluir coisas não funcionais, tipo performance, usabilidade. E também do teste de aprovação, que verifica se o software atende o que o usuário precisa hoje, agora. Porque às vezes a necessidade muda depois que a especificação foi escrita, né? Exatamente. Isso mostra que validar a função é super importante, mas é só uma parte do quebra-cabeça para ter certeza que o software vai ser útil de verdade no final. Bem colocado. É. Então, resumindo um pouco, o teste funcional é chave para a gente checar se o software faz o que foi combinado, tratando ele como uma caixa preta mesmo. Como testar absolutamente tudo é impossível, Impraticável. tá? A gente usa técnicas espertas como o particionamento de equivalência e a análise de valor limite, para selecionar os testes de um jeito eficaz, focando onde o risco de erro é maior. O mais legal disso tudo é como a gente pega um problema que parece infinito e transforma em algo que dá para gerenciar. Então, o que a gente tira disso tudo? Que existem métodos racionais, comprovados, para aumentar nossa confiança de que o software faz o que se espera dele, né? Funciona como deveria. Exato. Mas, pensando aqui, conectando com essa diferença que você mencionou entre aceitação e aprovação, se o teste funcional depende tanto da especificação, do que foi escrito lá no começo, Uhum. e a gente sabe que, às vezes, essa especificação não pega perfeitamente a necessidade real do usuário ou a necessidade que ele tem agora. Fica a pergunta, né? Até que ponto só garantir a conformidade funcional, só garantir que ele faz o que está escrito, assegura que o software é realmente útil, adequado para o propósito final dele lá no mundo real? É algo para a gente pensar um pouco mais.